Para começar aqui a nossa conversa sobre as orações subordinadas adverbiais, importante saber que elas desempenham uma função de adjunto adverbial, ou seja, que elas expressam circunstância, tempo, causa, finalidade, por aí segue. E também é importante saber que tais orações marcam relações de sentido entre os eventos enunciados, ou seja, elas vão ser fundamentais para a relação entre as partes do texto, para a coesão textual, como nós veremos aqui em exemplos. Tomando como contextualização para nossas frases, retomo aqui uma proposta de redação do vestibular FUVEST de São Paulo, uma proposta em que queriam que o candidato discutisse se há um excesso de controles ou se os controles são apenas os necessários para a convivência em grupo. Tomando esse pano de fundo, imagine que muitos candidatos, certamente, resolveram explicitar nos seus textos que os mecanismos de controle vêm aumentando, que os mecanismos de controle aumentam. Isso podia ser aqui o nosso enunciado 1. E ainda seria possível enunciar sobre esse tema que a liberdade do indivíduo diminui. Bom, como eu disse, essas duas ideias poderiam aparecer em uma série de redações sobre esse tema. O que, porém, poderia fazer com que elas se apresentassem de uma maneira mais interessante, de uma maneira que desse margem a uma discussão, seria alguma inter-relação estabelecida entre enunciado 1 e enunciado 2. O equívoco de muitos é acreditar que já existe aqui uma única relação de sentido possível entre esses dois enunciados. Diferentes enunciadores que tenham diferentes intenções, diferentes visões de mundo, podem aqui estabelecer as relações mais diversas. Então, justamente por isso, cabe a cada autor usar, por exemplo, das orações adverbiais para estabelecer o sentido esperado. Bom, vejamos aqui um caso possível. Para que as duas frases aqui se tornassem um único período, seria possível dizer que como os mecanismos de controle, como os mecanismos de controle aumentam, a liberdade, a liberdade do indivíduo diminui. O que muda agora? Diminui. Como você vê aqui, foi utilizado o conector como. E esse conector introduz toda essa oração, como os mecanismos de controle aumentam. O uso desse como aqui no início de uma oração subordinada que veio aqui antecedida da sua oração principal, estabelece uma relação de causa entre esses dois eventos. Os mecanismos de controle aumentarem aparecem aqui como aquilo que provoca a diminuição nessa liberdade do indivíduo. Por conta disso, é possível afirmar que essa oração se classifica como uma oração subordinada adverbial causal. Porém, mais importante do que o nome é perceber que aqui o uso do como os mecanismos de controle aumentam, por que os mecanismos de controle aumentam, uma vez que os mecanismos de controle aumentam, já que os mecanismos de controle aumentam, uma expressão com esse valor causal faz com que haja aqui uma relação de sentido explícita entre esses dois eventos. E volto a dizer, explícita, porém não óbvia. Imagine você um outro enunciador que tivesse uma outra visão de mundo sobre esses eventos e que resolvesse expressá-la por meio desse enunciado. Os mecanismos de controle aumentam para que a liberdade do indivíduo diminua.
que nós temos aqui de novo é que o conector utilizado agora foi essa locução conjuntiva. Essa locução para quê? Para que a liberdade do indivíduo diminua, essa oração toda é introduzida por esse conector que, sobretudo pelo uso do para, tem aqui um sentido de finalidade. Daí dizer que essa oração é uma oração subordinada adverbial, e essa adverbial que indica a finalidade leva ao nome de final. Bom, com esse enunciado, o que se afirma é que o aumento dos mecanismos de controle teria como finalidade, teria como meta, teria como resultado almejado a redução da liberdade. Não o aumento da segurança, não uma vida mais tranquila para todos. Bom, volto a dizer, os dois enunciados iniciais continuam sendo exatamente esses, mas quando observamos a diferença entre a frase anterior, em que foi usada uma adverbial causal, e essa agora, em que se usa um adverbial final, o que se observam são diferentes visões de mundo, ou pelo menos abordagens diferentes desse mesmo tema. E o que faz com que haja essa mudança? O uso de diferentes conectores que introduzem diferentes orações subordinadas adverbiais. Quero te mostrar uma terceira possibilidade ainda, que seria unir esses dois enunciados, fazendo disso um período só, em que se afirmasse os mecanismos de controle aumentam tanto que a liberdade do indivíduo diminui. Esse terceiro enunciado é semelhante ao primeiro no seguinte sentido. Tanto esse enunciado 1 quanto esse enunciado 3 estabelecem uma relação de causa e consequência entre aumento do controle e diminuição da liberdade. O que muda, porém, é que a oração subordinada é essa introduzida pelo que. Nesse enunciado 3, os mecanismos de controle aumentam tanto, indica aquilo que provoca, aquilo que causa a diminuição da liberdade do indivíduo. Porém, é importante prestar atenção a isso. A oração subordinada adverbial é aquela introduzida pelo conector. Então, nesse enunciado, a opção foi colocar como oração subordinada a consequência. Por isso que temos aqui é uma oração subordinada adverbial que indica a consequência, portanto, consecutiva. E com essas três começamos a nossa conversa. Adverbial causal, adverbial final e adverbial consecutiva.